Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Eu vou ler 2 versículos. Está escrito assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que são milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Verso 30, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, milagres, que não estão escritos neste livro. João está afirmando que Jesus, após a sua ressurreição, ele operou outros milagres e muitos mais milagres, muito mais milagres, que não foram escritos. E nós vamos aprender por que não foram escritos aqui no Evangelho de João. Então isso prova que Jesus, ele realiza milagres. É por isso que nós estamos na campanha de oração, os milagres de Jesus na minha vida. E se Jesus operou no passado, ele opera no presente e ele vai continuar operando no futuro. E ele tem milagres para você e para sua família. Quantos creem nos milagres de Jesus? Quantos creem no poder de Jesus? Você crê nisso? Então vou reler o versículo 30 mais uma vez, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Jesus, mais alto ainda para todo o Campo Belo ouvir. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Quantos creem no poder do Senhor Jesus? Se você crê de todo o seu coração, coloque a sua Bíblia ao lado aí no banco e desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu quero que Jesus opere um milagre em mim, porque Ele opera milagres. Diga isso para Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te aplaude, a sua igreja te glorifica. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com Ele, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga: Jesus, opere o milagre em minha vida, que assim seja, amém? Podeis assentar. Pode aplaudir mais uma vez, você que quer aplaudir, claro. Olha, é interessante esse texto. João está dizendo, depois da ressurreição de Jesus, nós o conhecemos que Jesus realizou muitos milagres, estando em vida antes de passar pela morte. Mas aqui João está dizendo que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou após a sua ressurreição, ele diz que não caberia neste livro. Mas que livro? O livro que ele escreveu, o Evangelho de João. Ele está relatando sobre os milagres de Jesus aqui em seu livro. E o que é milagre? Nós precisamos aprender o que é milagre. Se olharmos para uma ótica da ciência, os olhos da ciência, a ciência ela não vai afirmar categoricamente que milagre é algo realizado por Deus. Não. Tem muitos médicos que são ateus. Tem médicos que não se converteram.
Tem médicos que não falam de Deus. Então a ciência vai dizer que o milagre, ele é um ato fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Se a pessoa perguntar, doutor, mas o que aconteceu? E esse doutor, não sendo cristão, não crendo em Deus, ele vai dizer, não sei explicar não, só sei que é algo sobrenatural, que foge das leis da natureza. É isso que ele vai falar. A ótica da ciência é esta. Claro que muitos médicos se converteram por ver uma situação inexplicável. Alguns médicos se converteram por meio de testemunhos. Verdade. Esses dias eu vi uma reportagem de uma médica, isso foi no interior de São Paulo, de uma criança que chegou no hospital afogada, né? Tinha ido numa piscina, de repente morreu praticamente. Chegou no hospital já sem vida. E a mãe da criança era evangélica e a avó também. Já estava lá no hospital. 5 médicos para tentar reanimar a criança não conseguiram, fora as enfermeiras. E já deu como morto. E a médica pegou para assinar o atestado de óbito, já para decretar a morte da criança. Aí a avó disse para a médica, médica, antes da senhora assinar o atestado de óbito, eu posso fazer uma oração aqui? Pelo meu neto? Ela, tudo bem, pode orar. E diz o testemunho da médica, né? A médica contando no vídeo que eu vi, ela disse que ela nunca ouviu uma oração daquela. Uma oração fervorosa da mãe e da avó. E ela disse, pegou a criança, né? E começou a orar, a avó e a mãe, e a médica olhou, viu que começou a criança a reagir. Ela olhou a criança, já não estava naquele estado pálido, a cor dela já ficou meio rosário, né? Ficou meio rosinha, a criança já começou a mexer os pezinhos, e a médica vendo aquilo, e a mãe e a avó orando, e a criança começou a mexer os olhinhos. A médica já pegou a criança, já levou para a UTI, e a criança foi para a UTI. Aí a médica conta no vídeo, ela disse, eu nunca vi aquilo, nem eu e nem os outros médicos que estavam naquela situação. A médica fala, e ela disse, eu já tinha assinado o atestado de óbito da criança, porque não tinha mais o que fazer. Você está vendo? O poder da oração da fé. Milagre que nem os médicos souberam explicar. E milagre é isso. Para a ciência, o milagre, ele foge das leis da natureza. Não tem como explicar, não tem como dizer, aconteceu por causa disso, daquilo, não tem explicação. Agora, para nós que somos religiosos, que cremos no poder de Jesus, para nós que somos cristãos, já pensamos diferentes. O milagre para nós é um acontecimento extraordinário da intervenção de Deus em situação de crise. Então nós cristãos podemos afirmar quando algo acontece como este da história da criança, como essa história, algo acontece, nós afirmamos que é o poder de Deus. Não tem outra lógica. Não tem outra palavra, outro entendimento, é o poder de Deus. É por isso que eu tenho uma frase que eu escrevi, eu até quero que coloque aqui, o que é milagre? Eu mandei lá no grupo da igreja, se eu não mandei, vou mandar, mas o que é milagre? Fenômeno sobrenatural, que não tem como explicar e como compreender. Milagre não se explica, milagre glorifica aquele que fez o milagre, viu? Milagre não tem explicação, o milagre você tem que glorificar o nome de Jesus, e nem tem como compreender, mas aconteceu por causa disso, por causa daquilo, não tem como compreender o que é milagre, milagre não se compreende,
Milagre é inexplicável, já diz tudo, milagre. O milagre, o que a pessoa tem que fazer? Glorificar Jesus que realizou o milagre. Simplesmente isto. Então, o milagre é um fenômeno sobrenatural que não tem como explicar e como compreender. Apenas quando ele acontece é que se percebe que Jesus estava lá. Mas por que aconteceu isso? Porque Jesus estava lá. Mas por que aconteceu aquilo? Porque Jesus estava lá. Mas por que essa criança ressuscitou? Porque Jesus estava lá. Quer viver o milagre na sua vida? Diga: Jesus, vem e realiza o milagre em minha vida. O milagre só vai acontecer se Jesus estiver lá. Sem Jesus não há milagres. Mas por que o milagre acontece, pastor? O milagre tem 4 finalidades. Para que o milagre acontece? Qual é a razão do milagre acontecer? 4 finalidades. Primeiro, o milagre acontece para mostrar a glória de Deus. Viu? O milagre acontece para mostrar a glória de Deus. Lá em João capítulo 11, versículo 40, você conhece a história. Jesus disse para Marta e Maria: eu não tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. A primeira finalidade do milagre: mostrar a glória de Deus. Segunda finalidade: o milagre acontece por causa do amor de Jesus em abençoar as pessoas. Mateus capítulo 14, versículo 14 também vai dizer por que Jesus realizava milagres. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de quê? Íntima compaixão, de amor por aquela multidão, para com ela curou os enfermos. Então o milagre acontece por amor de Jesus em abençoar as pessoas. Terceira finalidade do milagre. Mas por que o milagre acontece? Para confirmar a mensagem dos apóstolos. O milagre acontecia e confirmava que Jesus estava naquela pregação dos apóstolos. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 20. Eu quero ler na linguagem de hoje. Marcos 16, verso 20. Olha só o que acontecia. Os discípulos foram anunciar o evangelho, pregar o evangelho por toda parte, e o Senhor Jesus os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Por que o milagre acontecia? Para confirmar a mensagem dos apóstolos. O que ele dizia era verdade, que Jesus havia ressuscitado. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria milagres. Como é que morto faz milagres? Só pode fazer milagre quem está vivo. Então esta era a confirmação da pregação dos apóstolos, os milagres que eles faziam. Quarta e última finalidade, por que os milagres acontecem? Para levar as pessoas a crerem no evangelho. Como eu disse, a médica nunca tinha visto aquilo, mas por causa do milagre até ela se converte. Ei, por causa do milagre até o ateu, muitas vezes que diz ser ateu, se converte. Porque não tem explicação, só tem uma coisa: operou o milagre, foi Jesus quem operou. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 ao 14, na NTLH também. Quero ler com vocês. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo,
E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão, na entrada do templo, do alpendre de Salomão que restou. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo de pessoas. Então, os milagres aconteciam, as pessoas olhavam, criam naquele milagre e criam no evangelho que era pregado pelos apóstolos, e começava a formar mais gente, vinham por causa dos milagres e criam no evangelho e no poder de Deus. Olha o que os milagres fazem. Tudo isso através de quem? De Jesus. E sabe por que Jesus teve sucesso no seu ministério? Sabe por que Jesus realizou os milagres? Sabe por quê? Por uma razão: por causa do Espírito Santo. Viu? O sucesso de Jesus estava, ou no sucesso do ministério de Jesus, estava no poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez debaixo do poder da autoridade do Espírito Santo, como ele mesmo havia mencionado lá em Lucas, que eu quero ler para vocês, no capítulo 4, versículo 17. Jesus, ele vai dizer que aquilo que Isaías profetizou cerca de 700 anos do seu nascimento, né? Isso já estava ali, vamos supor, mais de 700 anos, antes do nascimento de Jesus, 733 anos, né? 730 anos, 33 anos, que Jesus ele viveu na terra, e ele morreu, tá? Aos 33 anos e meio, quase 34 anos, então 733 e meio, ou 34, o Isaías havia profetizado. Jesus agora pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele vai confirmar exatamente isso. Por que ele fazia aqueles sinais? Por que ele realizava aqueles milagres? Através de quem? Do poder de quem? E ele vai dizer: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, Isaías 61 está essa profecia: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito de quem? Do Senhor. O Espírito Santo é sobre Jesus, pois que me ungiu, unção, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ele fechando o livro de Isaías, e tornando a dá-lo ao ministro, ao ancião da sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, estavam sobre ele. E ele vai dizer, então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que vocês ouviram? Que Isaías diz que o Senhor anunciará o evangelho, que o Senhor realizará milagres, curará cegos, coxos, curará oprimidos do diabo. Aí Jesus disse: hoje se cumpriu esta profecia, e vocês verão muitos e muitos milagres que acontecerão em Jerusalém, a partir de agora. Qual que era o sucesso do ministério de Jesus? O Espírito Santo. Qual é o sucesso que você vai ter na vida? O Espírito Santo. Quarta-feira estaremos aqui buscando o Espírito Santo. Esse é o sucesso. Jesus teve 2 ministérios: ministério do ensino da palavra e ministério de cura, de libertação. 2 ministérios Jesus tinha. 2 ministérios. As pessoas tanto iam até Jesus para ouvir a pregação do evangelho, como iam até Jesus para receber milagres. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 17 e 18. Vou ler na RC, tradução normal. Jesus tinha 2 ministérios. Olha lá. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos.
E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro, de Sidom, região toda, iam até Jesus, por dois motivos. Primeiro, os quais tinham vindo para ouvir o que? A pregação. Primeiro você ouve a pregação, depois você alcança o milagre, viu? Primeiro você ouve a pregação, depois você recebe a provisão. Era assim que Jesus fazia. Jesus não dava o pão ao faminto antes de ele ouvir a mensagem. Jesus não realizava o milagre antes de ele pregar o evangelho. Os quais tinham vindo para ouvir a Jesus e depois a serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Ouviam a pregação e o milagre acontecia. Ouviam a pregação e o milagre acontecia. Você está ouvindo a pregação e o milagre já está acontecendo na sua vida. Deus já está gerando milagre na sua vida através do nome e do poder do Senhor Jesus. Você ouve a pregação e o milagre acontece. Era assim que acontecia. Primeiro você ouve, depois você recebe. E é assim que nós vamos viver. O evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relataram cerca de 35 milagres. Viu? 35 milagres quando Jesus realiza o primeiro em diante. Qual o primeiro milagre que Jesus fez? A transformação da água para o vinho. Ali começa o ministério de Jesus. 2 milagres. E o último milagre que Jesus realiza, a pesca, que é após a sua ressurreição que ele vai realizar este milagre. Então Jesus realizou 35 milagres. Esses milagres que Jesus fez foram diversificados. O que é assim? Variados. O que é isso? Diversificados, variados. Jesus operou milagres de cura. Jesus operou milagres de libertação. Jesus operou milagres de provisão, viu? Ele curou, libertou, e ele trouxe a provisão também para aqueles famintos, para quem necessitava, tanto dos peixes, do pão, como da moeda na boca do peixe. Ele proveu. E Jesus também operou milagre de ressurreição. Ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele operou a ressurreição, ele ressuscitou a mulher viúva de Naim, que era o único filho dela. Enfim, ele operou ressurreição também. E Jesus, nesses milagres, ele também operou através da atuação às leis da natureza. Viu? O vento parou, o mar se aquietou, né? Jesus, ele operou esses milagres através das leis da natureza. Então João, quando ele relata esses milagres, ele vai dizer que depois que Jesus ressuscita, e no mesmo evangelho que ele escreveu, ele afirma que após a morte e ressurreição de Jesus, o Senhor realizou tantos outros milagres, que não foram possíveis de registrarem, por serem números incalculáveis. Eu digo que Jesus, ele realizou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de milagres. Você pode até pensar que é um exagero meu, mas não é. Sabe por que não é? Que eu vou mostrar para você o que João vai dizer no capítulo 21 e no versículo 25. Olha o que ele vai dizer após a ressurreição de Jesus, quantos milagres ele fez. Ele não traz cálculo nenhum, porque não é possível contar, mas ele traz uma lógica, uma comparação que nós vamos, como somos inteligentes, o Espírito Santo está em nós vamos raciocinar isto aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas, ou milagres, né, que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escrita, não foram escritos milagres, fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Vem cá.
João está dizendo que se ele pudesse, coisa que é impossível, escrever os outros milagres, porque só tem 35 registrados, pudesse escrever os outros milagres que Jesus fez após a sua ressurreição, não caberia em livro algum. Agora vem cá, vamos ter uma lógica. Eu fui pesquisar, existem 5 bibliotecas maiores do mundo, porque onde que se coloca o livro? Na biblioteca. É na biblioteca que vão os livros, né? Eu tenho uma biblioteca em casa, eu tenho uma biblioteca desde os anos 2000, quando comecei a pregação do evangelho, e eu tenho mais de 200 livros lá, livros caros e bons, e eu gosto muito de livros, e a minha biblioteca é bem pequenininha, e já tem um volumão muito grande de livros. Aí eu fui pesquisar as maiores bibliotecas do mundo, contém um acervo de 460 milhões de livros. Você sabe o que é isto? 460 milhões de livros. Tem um acervo muito grande nos Estados Unidos, que são 2 bibliotecas maiores do mundo que estão lá. Tem também um acervo muito grande em 2 bibliotecas que estão na Rússia, e tem um acervo muito grande em uma biblioteca que tem em Londres. Agora vamos lá. Imaginamos nós, se cada livro que estão nessas bibliotecas levasse um relato do que Jesus fez em cada página de um livro. E vamos supor que cada livro tem em torno de 200 a 500 páginas. Esse livro tem 256 páginas. Eu tenho um livro em casa que tem quase 10 mil páginas. Livros em casa, desse tamanho, quase 10 mil páginas. Eu estou fazendo uma base de 200 a 500 páginas. Imagine se cada livro trouxessem um relato do que Jesus fez. Quantos milagres você acha que estariam registrados? Você está entendendo por que João disse que não é possível colocar em livro algum que Jesus fez após a sua ressurreição? Então isto prova uma revelação do texto de João. Isto prova que Jesus realizou e realiza mais milagres após a ressurreição do que antes de ele passar pela morte. Olha, entenda uma coisa, durante 3 anos e 6 meses de vida de Jesus, ele realizou 35 milagres. Você está anotando aí? Durante 3 anos e 6 meses de vida, antes de passar pela morte, ele realizou 35 milagres, em números de dias, em 1275 dias. Agora, é para você se admirar, isso dá em torno de 168 semanas, preste atenção. Só que depois, quando ele morre, ressuscita, em apenas 40 dias, cerca de quase 6 semanas, Jesus realizou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de milagres, durante 40 dias, e se fosse contar, nos dias de hoje, quantos milagres não estariam registrados? Porque eu sou um milagre, você também é um milagre, mas não está registrado aqui na Bíblia, mas você é um milagre de Jesus. Nós somos um milagre. Você entendeu isso, pessoal? Como é que pode? Em 40 dias ele realiza bilhões e bilhões de milagres, sendo que ele levou 3 anos e 6 meses para realizar quantos? 34, vamos colocar assim, porque ele realizou um após a ressurreição, que é a pesca. Então 34 milagres em 3 anos e 6 meses, e bilhões de milagres em 40 dias. Isso prova que Jesus não precisa de muito tempo para realizar um milagre.
Não precisa de muitos anos, não precisa de muitas horas. Hoje mesmo o seu milagre já está sendo realizado, gerado na sua vida. Jesus não precisa de muito tempo, de muitos anos, de muitas horas para operar o impossível na sua vida. Basta uma palavra dele liberada sobre você e o milagre acontece. Aí você pode perguntar, mas por que isso aconteceu, pastor? Vou te falar agora algumas hipóteses. 3 hipóteses. Por que Jesus operou mais milagres após a ressurreição em 40 dias, 6 semanas, do que em 3 anos e meio, em 168 semanas? Por que isso aconteceu? Você quer anotar aí as hipóteses? Pastor, mas está afirmando isso? Não, o Espírito Santo me revelou isso. E eu quero que você anote aí o porquê que isso aconteceu. Primeira hipótese, porque Jesus, no seu início do seu ministério, ele priorizou o ensino da palavra. No início do ministério, Jesus priorizou o ensino da palavra. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 47. Vamos ler o que diz a palavra? A primeira hipótese, por que ele realizou mais milagre após a ressurreição? Porque durante seu ministério ele priorizou o ensino da palavra. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Então todos os dias ele ensinava a palavra. Então, no seu início do ministério, ele priorizou o quê? Os milagres ou a palavra? A palavra, as palavras de Deus, as suas palavras. Ele priorizou o ensino da palavra. Segunda hipótese, Jesus, por que ele operou mais milagres após a ressurreição? Jesus, após a ressurreição, ele ressuscitou em um corpo glorioso, não o mesmo corpo que ele operou milagres, em um corpo glorioso. Por esse motivo, a glória e o poder eram maior. Então, se o poder e a glória era maior, os milagres vinham mais. Vamos lá? João capítulo 17, versículo 5. Ele vai fazer uma oração dizendo sobre isso, sobre a glória que ele tinha lá no céu. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita nessa glória. Só que quando Jesus vem à terra, ele vem como ser humano. Ele não vem com glória, ele vem como humano, como uma pessoa comum. Ele vem gerado de uma mulher, ele sente dores como humano, ele vive como humano. Então, depois que ele morre e ressuscita, a glória dele é diferente, o poder é diferente, a autoridade é diferente, como ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que ele vai dizer em Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, aqui após a ressurreição, tá? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora não tem só um poder, ele tem todo o poder no céu e na terra após a sua ressurreição. E como ele mesmo disse, Filipenses capítulo 3, versículo 21, o corpo dele era diferente, a glória era diferente. Ele ressuscitou em um corpo glorioso, com poder diferente. Filipenses 3, verso 21. Olha o que vai dizer agora. Que transformará, Paulo dizendo que nosso corpo vai ser como o corpo de Jesus, porque no céu esse corpo não entra, viu? Paulo disse lá em 1ª carta de Coríntios que existe corpos terrestres e corpos celestes. Existem corpos naturais, humanos, e corpos sobrenaturais, gloriosos. Então esse corpo seu aí não vai entrar no céu, viu? Esse nosso corpo não vai entrar. Nós vamos entrar num corpo glorioso. Porque o céu, esse corpo não entra, não aguenta a glória do céu, viu? Esse corpo nosso não aguenta a glória do céu. Por isso que Jesus, ele ressuscitou em um corpo glorioso. Olha lá, e que transformará
o nosso corpo abatido, o corpo carnal, para ser conforme o seu corpo. Corpo de quem? De Jesus, glorioso, com poder, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas. Então você pegou o segundo motivo, por que Jesus realizou mais milagres após a ressurreição? Porque o corpo dele era diferente, o poder dele era diferente, a glória dele era diferente. E se o poder era diferente, a glória é diferente, então ele operou muito mais milagres depois da sua ressurreição. E terceira hipótese, Jesus, como já havia ensinado os seus discípulos, olha, a respeito do reino de Deus, antes de morrer, Jesus chamou os discípulos e começou a ensiná-los o reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 1. Antes de morrer, Mateus 11, verso 1, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções, ensinamento aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Então, Jesus, ele ensinou os discípulos agora têm a missão de ensinar a palavra. Agora a missão de ensinar a palavra é dos discípulos, após a ressurreição de Jesus. Então, por essa razão, foi que Jesus realizou bilhões de milagres, pois o seu foco agora não se concentrava em apenas ensinar, mas o seu foco se concentrava em realizar sinais e maravilhas. E a palavra cabe agora aos apóstolos ensinarem. É como se Jesus dissesse: agora vocês ensinam e agora eu só realizo milagres. E quando os apóstolos ensinavam, Jesus realizava milagres. E quando eu prego, Jesus realiza o milagre na sua vida. Anotou as 3 hipóteses? Por que Jesus realizou muito mais milagres após a ressurreição do que no seu início do ministério? Porque no início ele priorizou o ensinamento da palavra, agora ele já transmitiu aos apóstolos a palavra, agora cabe aos apóstolos pregarem a palavra, e Jesus se concentrou, se priorizou nos milagres, e também porque o seu corpo já não era o mesmo, era um corpo glorioso, transformado em glória e do poder de Deus. E com isso foi surgindo mais e mais milagres, mais e mais milagres. Jesus continua até hoje, viu? Até nos dias de hoje ele continua realizando. Sabe por que ele continua realizando milagres? Porque ele está vivo para todo sempre. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e depois eu vou ler o versículo 18. Porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está vivo para todo sempre. E se ele está vivo, milagres e milagres vão jorrar milagres na sua vida. E o versículo 18, o que ele diz? E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está vivo para todo sempre, é por isso que milagres acontecem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não mudou e nunca mudará, continua o mesmo, operando sinais, maravilhas e prodígios. Hebreus capítulo 13, versículo 8, olha o que ele vai dizer. Jesus, ele mesmo diz, Jesus Cristo é o mesmo que?
Diga, Jesus é o mesmo lá do tempo dos apóstolos. Diga isso, Jesus é o mesmo do tempo dos apóstolos. Ele é o ontem. Aí diga, Jesus é o mesmo de hoje, da minha geração, do meu tempo. E aí você diz, Jesus continuará o mesmo do tempo dos meus filhos, do tempo dos meus netos, do tempo da minha família, da minha geração. Ele continuará o mesmo, passado, presente e futuro. O que é, o que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O ontem, o hoje, o amanhã, Ele é o mesmo. E se Ele é o mesmo, milagres vão acontecer. É ou não é? Toma posse do milagre? Quem toma posse do milagre? Se Ele é o mesmo, milagres tem que acontecer. O que aconteceu no tempo dos apóstolos, tem que acontecer no nosso tempo, sim ou não? E o que acontece agora no tempo nosso, tem que acontecer no tempo dos nossos filhos, no tempo dos nossos netos, porque Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele nunca mudou e nunca mudará. Quem crê que Jesus nunca mudou e nem nunca mudará, continua o mesmo. Quem quer um milagre aí? Pastor, eu quero viver um milagre na minha vida. Quem quer viver um milagre na sua vida? Agora aprenda uma coisa. Você quer um milagre, não quer? Sim ou não? Para que este milagre venha acontecer na sua vida, precisamos estar unidos. 3 pessoas unidas, o milagre acontece. Viu? 3 pessoas unidas, o milagre acontece. A primeira pessoa que tem que estar unida é o mesmo que operou milagres no passado. E sabe qual é o nome dele? Jesus. Se ele não estiver, milagres não acontecem. O milagre só acontece provando a intervenção divina. O milagre só acontece provando que Jesus estava lá. Então, o milagre só acontece com o mando de Deus, com o mando do Senhor Jesus. Então, a primeira pessoa tem que estar ligada para o milagre acontecer. O nome dela? Jesus. E por quê? Ele é a fonte inesgotável do milagre. Ai, Jesus, o Senhor operou milhões, bilhões de milagres. Será que já acabou? Jesus está dizendo, tem uma renca aqui de milagres. Tem uma penca de milagres aqui no céu, hein? Olha, tem um armazém de milagres. Qual é o seu? Fala para mim qual é o seu. É cura? Toma cura aí. Qual é o seu? Libertação? Toma libertação aí. Qual o seu milagre? É provisão? Receba provisão aí. Qual o seu milagre? É ressurreição? Receba ressurreição aí. Qual o seu milagre? É união na família? Paz na família? Receba a união, a paz na família. Qual o seu milagre? A salvação no seu lar? Receba a salvação no seu lar. Qual é o seu milagre? Jesus nunca vai dizer, o seu milagre está em falta, aqui não tem. Ele sempre vai dizer, aqui tem, e sobra muito. Receba o seu milagre. Sempre vai ter milagres de sobra na sua vida. Pode ter certeza, viu? E os que estiverem à sua volta também vai viver os milagres que Jesus fizer na sua vida. Pode ter certeza. João capítulo 14, versículo 13. Olha o que Jesus vai dizer. Então, o milagre primeiro acontece se Jesus estiver ligado. E tudo quanto perdides em quem? Em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se eu pedir ao Senhor, o milagre acontece, porque sem Jesus o milagre não tem como acontecer. Lá em João também, capítulo 15, versículo 7, olha o que ele vai dizer. Isto vos mando, João 15, verso 7, e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, está vendo que o céu não vai dizer, e está em falta, e aí agora, o que eu faço? O irmão pediu esse milagre, e agora? Está em falta, é assim que ele disse? Tudo o que quiserdes, vos será feito. Então receba aí o que você precisa, viu? O céu nunca estará em falta para você.
Eu posso chegar na sua casa, pedir algo e você dizer: pô, pastor, não tenho. A minha casa pode estar em falta, a sua casa pode estar em falta do que eu preciso, mas o reino dos céus, o trono de Jesus, nunca estará em falta daquilo que você precisa. Nunca. Sempre vai ter, e ter de sobra. Quem crê nisso? Porque Ele é o Senhor dos milagres. Segunda pessoa que precisa estar unida para que o milagre aconteça, aponta para o altar aqui, é o pastor. O pastor tem que estar ligado também. Mas por quê, pastor? Ele é a pessoa que intercede a Deus em oração, para que a pessoa que intercede oração para que o milagre aconteça. Então o pastor é o intercessor da sua causa, é ele que ora para que o milagre aconteça. Lá no passado, sabe quem era o intercessor do povo? Os sacerdotes, viu? Os sacerdotes que intercediam pela causa do povo. Hoje, no presente, somos nós, ministros do Senhor, que intercedemos pela sua vida, que oramos para que o milagre aconteça na sua vida. Então no passado era quem? Os sacerdotes. Está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 5. Os sacerdotes intervinham, abençoavam o povo, e Deus mandava os sacerdotes abençoar. Olha lá: então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor, o teu Deus, os escolheu, porque o sacerdote era um escolhido do Senhor, o escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. Então os sacerdotes, eles eram escolhidos por Deus para abençoar o povo. Então ele era um interventor, um intercessor, né? Ele intervinha, ele intercedia pela causa do povo. O povo precisava de algo, apresentava-se diante do sacerdote o seu animal, o seu sacrifício para a remissão dos pecados. O sacerdote degolava o pescoço do animal, o sangue jorrava, o sacerdote pegava o sangue e colocava nas pontas do altar, e dali em diante os pecados eram perdoados. O povo precisava da intervenção divina, pedia ao sacerdote, os sacerdotes clamavam a Deus. O Samuel fez várias vezes isso, intercedia, o povo disse: Samuel, intercede por Deus pela nossa causa. E o Samuel intercedia e Deus ouvia. O Moisés, por exemplo, Moisés intercedia pelo povo e Deus o ouvia. Moisés era o intercessor do povo. Então, a segunda pessoa que precisa estar ligada para que o milagre aconteça é o pastor. E o próprio Hebreus diz isto, da importância de você imitar o seu pastor. Você quer ver? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu vou ler dois textos aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Depois a gente vai pular para o 17. Olha, lembrai-vos dos vossos. Olha lá, Hebreus dá a recomendação. Lembra do seu pastor, hein? Lembra do seu pastor. Lembrar do quê? Olha lá, lembrai o quê? Eles que falaram a palavra de Deus, eles que ensinaram o povo. E que mais? E também a fé dos seus pastores, dos quais imitai a fé do seu pastor, atentando para a sua maneira de viver. Você está vendo o que Hebreus disse? Lembra do seu pastor, hein? Lembra dele, lembra do seu pastor. Olha, e imita a fé dele, faça o que ele faz. Você está vendo? Se o pastor não fosse tão importante, não teria uma carta escrita direcionada ao pastor. Está vendo? Você tem que imitar o seu pastor. Agora veja o versículo 17. Olha lá, e eu quero mudar a tradução para você ver por que é importante o pastor. NTLH, Hebreus 13, versículo 17. Olha lá, obedeça aos seus líderes, que são pastores, né? E sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais. Então se cuida, porque tudo que a pessoa precisa. Pastor, o senhor pode orar por mim? Pastor, tem essa causa aqui, o senhor pode colocar nas mãos de Deus? Pastor, eu preciso de uma visita. Não é assim? Não é pastor? Às vezes meus ombros estão até assim, ó, de tanto peso que eu carrego. E não é meu não, é do povo. E eu oro por esse peso, viu? Oro para que o milagre aconteça, porque é de Deus, viu? É de Deus, olha lá.
Olha lá, cuidar das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta. Quem vai prestar conta da sua alma? Pastor. Vão prestar contas disso a Deus. E se vocês obedecerem os seus pastores, eles farão o trabalho com alegria, vão fazer o que mais gosta, com alegria. Se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Imagina um pastor trabalhando com tristeza, hein? Milagre acontece? Não. Pastor não tem fé, pastor desmotivado, pastor triste, pastor caído. Como é que o milagre acontece? Não, o pastor tem que estar ativo, o pastor tem que estar alegre, o pastor tem que estar cheio de fé, o pastor tem que orar pelo povo, o pastor tem que crer. Como é que o pastor que prega a palavra não crê naquilo que prega? É ou não é? Prega e não vive? Não, o pastor tem que viver aquilo que se prega. Imagine você dizendo: pastor, o senhor ora por mim, que eu estou numa situação muito difícil. O pastor chega: irmão, eu estou pior do que você, ora você por mim, vai. Senhor, meu Deus. Meu Deus do céu, imagine a situação, hein? Mas não pode, pastor. O pastor às vezes tem que ser igual palhaço. Mas como assim, pastor, igual palhaço? Você sabe a história do palhaço? O palhaço, ele não pintava o rosto. Ele era uma pessoa que fazia a plateia sorrir sem precisar pintar o rosto. Você não vê muitos como é que chama? Humoristas, né? Você não vê muitos humoristas sem pintar o rosto fazendo a plateia sorrir? Com as suas piadas, seu jeitão lá, sem precisar pintar o rosto. E fazem muita gente sorrir, até chorar de sorrir. É ou não é? Mas chegou uma época que a pessoa que ia se apresentar para o público estava muito triste, coração ferido, magoado. E a Bíblia diz que o coração ferido mostra-se no rosto. Viu? Diz que um espírito abatido reflete no rosto. E também diz que quando a pessoa está animada, o rosto aformoseia. Pelo rosto se conhece a tristeza. Você lembra do rei que falou para Neemias: ô Neemias, por que está triste o seu semblante? Você não está doente, e essa tristeza é senão de coração. Neemias estava triste de coração, então refletiu no rosto dele. E o rei, que não era cristão nada, nem servo de Deus, descobriu, porque é fácil você ver uma pessoa abatida no rosto. O rosto abatido mostra que a pessoa está triste. O rosto alegre mostra que a pessoa está feliz. Então, o humorista, a pessoa não se pintava, ela tinha que se apresentar diante do público, e ela estava triste. Imagina a pessoa triste se apresentando diante do público, ninguém ia sorrir. Todo mundo ia ficar com pena, tristeza daquele humorista. Aí ele teve uma ideia de pintar o rosto. Aí como é que é o palhaço? Faz aí igual o palhaço. Não é assim? Sorrindo todo o tempo? E todo mundo sorria. E às vezes o pastor tem que ser igual o palhaço. Coração ferido, mas sorrindo. Às vezes triste, mas orando. Às vezes abatido, mas não destruído. Você tem que ser assim. Você pode estar triste, abatido, sabe, tudo dando errado na sua vida, mas você continua sorrindo, se alegrando na presença do Senhor. Muitas vezes a vida vai te pregar isso, viu? Muitas vezes vai ter que fazer isso, sorrir quando você estiver magoado. E o pastor é assim, ele faz curativo em pessoas enquanto ele sangra. Sabia disso? Muitas vezes é assim. O pastor faz curativo num membro, né? Curativo que eu falo, cuidar de um doente enquanto ele mesmo está sangrando. É verdade, a gente não transmite para vocês nada da nossa vida, porque imagine como eu disse: pastor, ora por mim. Ô, irmão, eu que estou pior do que você. Não, eu estou aqui cheio de fé orando por você. Eu estou aqui dizendo que Deus vai operar um milagre, que Deus vai te abençoar. Essa é a segunda pessoa que tem que estar ligada para o milagre acontecer. Quem é a segunda pessoa? Diz o pastor. Diga o pastor. Qual é a primeira pessoa? Jesus. E qual é a terceira pessoa? Diga: sou eu. Diga: eu sou a terceira pessoa. É isso aí. Você é a pessoa que precisa confiar em Jesus, crer que Ele fará o que você precisa, que é um milagre, e também tomar posse da palavra que o pastor libera do altar. A palavra que eu prego para você, você tem que receber esta palavra dizendo: eu tomo posse, já se cumpriu na minha vida o milagre que foi liberado de cima do altar.
Você tem que crer nisso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, sabe o que diz aqui? Vamos lá. Volta para RC. Olha o que diz a palavra, segundo Crônicas 20, 20. Quero ler, olha lá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede em quem? Quem é a primeira pessoa? Diga o Senhor. Essa é a primeira pessoa. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Qual é a segunda pessoa? Diga o profeta. O profeta, o ministro de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está vendo aí? A sua vida só muda quando você recebe aquilo que é liberado deste altar. E aquilo que é liberado deste altar, primeiro foi liberado do céu para a sua vida. Tenha certeza disso, que o milagre acontece quando as três pessoas estão ligadas: Jesus, o pastor e você. Pois Salmo 133 diz que é na comunhão que a bênção desce. É na unidade que o milagre acontece. E para nós encerrarmos, você quer confirmação disso? Mateus capítulo 18, versículo 19. Você vai ver as três pessoas ligadas para o milagre acontecer. As três. Você quer ler? Vamos lá. Também vos digo, se dois de vós, dois, eu e você, dois de vós concordarem onde? Eu estou na terra, quem está na terra ainda? Tá, ainda bem que você está na terra comigo aqui, né? Ainda nós não subimos não. Então dois na terra, você e eu, concordamos aqui no milagre. Aí a gente vai pedir, olha lá, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por quem? Aí, tá vendo? A terceira pessoa. A terceira pessoa é Deus. Então, Deus está lá em cima. Quando eu e você nos ligamos aqui pelo milagre, pedimos aquilo que você quer, que eu quero. Quando há uma concordância, isso sobe ao céu, e aquele que opera o milagre faz a bênção, o milagre descer e você receber aquilo que nós pedimos. Oh glória! Se coloque de pé. O milagre já desceu, hein? Quem crê nisso? O milagre já desceu, hein? Está em concordância comigo? Então já subiu ao céu, o milagre já desceu. Aquilo que você pediu já está acontecendo. Quem crê nisso? Aquilo que você veio buscar já está sendo gerado. Pode ter certeza, porque eu e você estamos em concordância. E se nós estamos em concordância, aquilo que pedimos vai subir, e Deus vai fazer descer a bênção. Vai fazer descer. Que assim seja na sua vida. Amém? Que o milagre que você espera aconteça na sua vida. Pastor, eu quero esse milagre. Ah é? Para receber o milagre tem que receber aquele que opera o milagre. Não é o pastor não, viu? Pastor faz milagre. Não. Eu sou um canal do milagre para acontecer. Nenhum pastor faz milagre. Ele é um canal, um instrumento de Deus. Mas quem faz o milagre acontecer? Jesus. É Ele que faz. Eu posso ser um canal de bênção para a sua vida. Como eu disse, eu posso ser um intercessor para o milagre acontecer. Pedir a Deus para aquilo que você espera acontecer. Mas quem faz mesmo? Só Jesus. Só Jesus opera o milagre. Então, se você não tem Jesus, precisa ter. Porque sem Jesus, milagre não acontece. E o próprio Jesus disse que sem mim nada. Se eu não tiver Jesus, nem milagre acontece. Nem na sua vida, nem na minha. Mas se o milagre acontece na sua vida é porque eu tenho Jesus. E se você tem Jesus, o milagre acontece. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus? Todos.